Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade ao profeta Miqueias, agora capítulo de número 4, o anúncio da vocação dos gentios. O capítulo 4 e 5 de Miqueias destacam fortemente a pessoa do Messias. Vai falar do seu nascimento, inclusive Miqueias vai dizer que é em Belém, Efrata. Vai falar da sua obra de libertação do povo, vai mencionar o seu reino milenal. Lembre, são pequenos livros, mas com grandes mensagens, os profetas menores. Miqueias é um dos profetas mais proeminentes, como Isaías, né? Aquilo que Isaías é entre os profetas maiores, Miqueias é entre os profetas menores, em termos de profeta messiânico. Ele vai falar do reino milenal. Só que o profeta começa falando do reino do Messias no capítulo 4. E daí volta a sua primeira vinda ao mundo e o seu ministério de então no capítulo 5. Abordamos então o reino vindouro do Messias. Miqueias 4, 1 a 5 fala de paz e prosperidade. Não aqui que o povo estava em pecado, mas no reino milenal de Cristo. O monte da casa do Senhor será estabelecido, Miqueias 4:1. Desse monte de Sião, o Messias irá reinar. Suas leis e palavras procederão de lá, e nações serão atraídas a Jerusalém restaurada. A tão desejada paz, por fim, reinará entre todos, onde antes havia guerra, sangue, opressão, injustiça, sofrimento, agora haverá tranquilidade, sossego e prosperidade. Nos últimos dias, os homens repousarão debaixo de suas videiras e figueiras. Essa parte, os homens debaixo de figueira e figueiras, faz lembrar João capítulo 1, quando chamou a Natanael, não é? E Natanael estava debaixo de uma figueira. Felipe o chamou e disse: olha, achamos o Messias. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa da Galileia, não é? Ou de Nazaré. E aí eles falaram: vem e vê. Quando ele veio, ele disse: antes Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E a confissão: Senhor, tu és o Messias, não é? Ele estava debaixo da figueira, talvez meditando nesse texto de Miqueias 4. O Senhor está no seu trono na terra, e ninguém se espantará ou ameaçará o seu próximo, pois o ambiente será de plena justiça. Antes reinava a injustiça, conforme vimos no capítulo 3. Agora vai reinar a plena justiça e total harmonia entre os homens. Quanto ao poder, Miqueias 4, 6 a 8, não somente prevalecerá a paz e prosperidade continuamente, mas também o poder. O Senhor fará do seu povo uma nação poderosa. Nos dias do rei Davi e Salomão, Israel foi uma nação poderosa. Na época dos profetas, o povo de Deus agora achava-se fraco, sem ânimo, que antes o marcou. Os filisteus, os edomitas, os egípcios e outros os perturbavam quase que constantemente. Os judeus tinham poucos recursos e esperança para lutar e se defender contra seus inimigos. Isso era um infeliz resultado da desobediência a Deus, da idolatria, o de voltar-se para outros deuses. E a consequência final dessa rebeldia foi mais tarde o cativeiro, a dispersão. Miqueias continua a informar que uma parte dos que foram levados da sua terra serão escolhidos para formar essa poderosa nação, cujo rei é o Messias. Os que cambaleiam, ou melhor, aqueles que estão de pés feridos de tanto marchar para o cativeiro, serão chamados de volta a Sião e farão parte do novo e glorioso reino de Cristo.
o remanescente, voltará. A expressão do verso 8, torre do rebanho, monte da filha de Sião, reino da filha de Jerusalém, tem a ver com o reino restaurado da casa de Davi, o reino do Messias. O primeiro domínio do mesmo verso é uma referência ao reino de Davi, que desta vez virá cheio de glória, fulgor e poder, pois Cristo será o rei. A frase torre do rebanho salienta a proteção e o domínio de Jerusalém. Havia nos dias de Miqueias tais torres que eram lugares de segurança para os rebanhos e locais de observação para os pastores. Enfim, Israel seria estabelecido novamente com poder e a linhagem de Davi culminará na pessoa de Jesus, que reinará sobre os seus, de Jerusalém, no Monte Sião, e o seu reino seria para sempre. Miqueias 4:6. Miqueias também menciona prodígios e sinais. Esse trecho, às vezes, é um pouco difícil de compreensão. Miqueias 4, 9 a 13. Miqueias parece voltar do tempo messiânico, no segundo advento de Cristo, a época do começo do cativeiro de Judá. Lembra que ele está falando isso 140 anos antes, sobre as mãos do Babilônio, em 606 a.C. Na verdade, parece estranho o profeta mencionar Babilônia, uma vez que a Síria era o grande império daqueles dias. Portanto, parece que Deus quis revelar esse futuro e evento ao seu profeta. Mesmo assim, o profeta de Morosete Gate compara a filha de Sião, Judá, a uma mulher que está prestes a dar à luz, que geme com dores de parto. Muitas vezes as angústias do povo foram comparadas com a parturiente, com a mulher que está para dar à luz do parto. Jesus também, em João 16, comparou a sua morte com uma mulher que estava para dar à luz, não é? E depois se alegra por ter vindo um varão ao mundo. As dores possivelmente representam sofrimento, que passará antes e durante o seu cativeiro. Mas a liberdade viria. O Senhor a remiria. Capítulo 4, 9 a 10. A sua volta da Babilônia iniciou-se em 538 a.C., com Zorobabel, na primeira volta. Há também alguns estudiosos que ligam essa profecia aos dias da segunda Babilônia, aquela que representa o reino do anticristo, Apocalipse 17, verso 8. Se for o caso, isso não contraria as Escrituras, pois nos dois casos o Senhor livrou nos dias dos profetas e livrará o seu povo nos dias da tribulação, a grande tribulação e da opressão maléfica. A expressão do verso 11, muitas nações, representa os assírios, babilônios, gregos, romanos. O resultado final de tudo isso é que Deus fará do seu povo um instrumento triturador, que esmagará esses inimigos, e o lucro das suas investidas serão consagrados ao Senhor. Miqueias 4:13. A conclusão é que o Senhor dos Exércitos, ao estabelecer o seu reino, efetuará maravilhas, prodígios. Quando o mundo pensa que exterminará para sempre o povo escolhido, Deus intervirá e, por meio do próprio povo, triunfará sobre as nações inimigas e ímpias que querem destruir o seu povo. O Senhor reina e o Senhor vai reinar eternamente. Vamos lá, capítulo 4 de Miqueias. Miqueias agora fala dos últimos dias. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros
e concorrerão a ele os povos todos vindo a Jerusalém. E irão muitas nações, está vendo os gentios vindo, muitas nações, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine. Esse rei que reinará será um rei que vai ensinar o povo os caminhos do Senhor. Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. O desejo de aprender e andar nas veredas do Senhor. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Está vendo? De Sião sairá a lei perfeita, a lei santa, e a palavra do Senhor de Jerusalém. A palavra do Senhor vai sair porque o Senhor estará reinando no Monte Sião e julgará entre muitos povos. Ele será o juiz dos povos e castigará poderosas nações até muito longe. Ou seja, o exercício de muitas nações estará em Jerusalém quando o Messias reinar. E converterão as suas espadas em enxadas. Aqueles povos que se juntavam para a guerra vão converter as suas espadas em enxadas. Vai ser um povo que vai cultivar a terra, ter prazer em plantar e colher os seus frutos. As suas lanças vão se tornar em foices que vão colher, não é? Uma nação não levantará espada contra outra. Olha a paz que haverá. As nações já não vão levantar espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Parece que o mal do inimigo será repreendido. Bem que diz que no milênio, Satanás será amarrado por 1000 anos. Então eles não vão mais aprender a guerra, haverá paz, haverá prosperidade. Verso 4, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante. Vão se assentar, tranquilidade, debaixo da videira, colhendo seu fruto, aprendendo, ou debaixo da sua figueira, como Natanael se encontrava debaixo da figueira, quando Felipe o chama para vir ver o Messias. Porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Por que isso vai acontecer? Porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. E o que Deus diz, ele vela para cumprir. Não é? João 1, 48 e 50, você pode ler sobre Natanael debaixo da figueira. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus. Né? Os povos andam em nome do seu Deus. Aqui Deus está com a letra minúscula. Mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente e para sempre. Então os povos andam atrás de seus deuses, mas nós andaremos no nome do Senhor. É no nome do Senhor que nós andamos, nosso Deus eternamente para sempre. O Deus eterno e para sempre. Verso 6. Naquele dia, quando fala naquele dia, sempre apontando para um dia futuro, para os últimos dias, como no verso 1. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava. Cocheava, lembra Elias, né? No 1 Reis 18, que diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear é mandar mancando, né? Naquele dia o Senhor congregarei o que cocheava e recolherei o que eu tinha expulsado. Eles foram para outra terra porque cocheava entre dois pensamentos. E recolherei o que eu tinha expulsado e a quem eu tinha maltratado. Deus promete trazer de volta o seu povo. E daqui cocheava, tá vendo? Entre dois pensamentos. Sirvo o Senhor ou sirvo os ídolos? Sirvo o Senhor ou Baal, não é? Estava cocheando e daqui cocheava, farei a parte restante. E daqui tenha sido arrojada para longe, tinha ido, uma nação poderosa, o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião. O Monte Sião é o monte da onde o Senhor reinará, desde agora e para sempre.
desde aquele dia e para sempre. Né? Estabelecido o milênio, o Senhor reinará no Monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. O primeiro domínio está apontando para os dias de Davi, quando Davi reinava sobre Jerusalém, sobre todo Israel. E agora, por que farás tão grande pranto? A ideia do pranto aqui, novamente, lembra o cativeiro, né? Não há em ti rei? Olha aí o cativeiro. Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti dor, como da que está de parto? Novamente, a dor da mulher de parto é comparada ao sofrimento que o povo iria passar. Né? Jesus também falou isso em Mateus, em João 16, quando ele está para ir para a cruz. Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como aqui está de parto, porque agora sairás da cidade. Aqui lembra o cativeiro. E morarás no campo, e virás até a Babilônia. Deus fez Miqueias ver a Babilônia no futuro. Não é? Lembra que quem dominava na época que Miqueias está profetizando é a Síria. Mas aqui ele menciona a Babilônia, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada, e a Babilônia para a purificação. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Iria ao cativeiro, mas ali o Senhor remirá da mão dos teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, todas as nações que reuniram, que dizes, seja profanada, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião. As nações podiam ser os filisteus, os edomitas, os egípcios, queriam ver a profanação, né? Era o desejo do coração deles sobre Sião. Mas não sabe os pensamentos do Senhor. Eles queriam ver Sião destruído, mas não sabe os pensamentos do Senhor. Nem entende o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas em uma eira. Ajuntou todos os inimigos como gavela em uma eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre. Deus fortalecendo a filha de Sião contra os inimigos. As tuas unhas esmiuçará muitos povos. Quando eles pensam que Sião está derrotado, Deus promete reforçar, levantar Sião, a filha de Sião, fazê-la de ferro, a sua ponta de cobre, suas unhas a emissará muitos povos, e o seu ganho, o ganho dele será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Não é? A promessa do ganho e da consagração ao Senhor de toda a terra. Capítulo 5 agora, Miqueias continua a descrever o futuro Salvador de Israel. Em meio às impurezas condenáveis do seu povo, ele declara que é esperança para o pecador, o judeu ou gentil na pessoa do Filho de Deus. A cronologia, outra vez, não segue o curso normal. No entanto, as profecias são verídicas e a ordem dos eventos não diminui a sua importância e edificação para nós. Será paz. Miqueias 5, verso 1 a 5. O profeta, no primeiro verso desse capítulo, volta a salientar a opressão de Israel que sofrerá. Será sitiada por tropas inimigas. O juiz, que representa a autoridade mais alta da terra em termos de justiça, será esbofeteado e a miséria continuará a dominar o povo. É uma pequena introdução à sua famosa declaração sobre o lugar onde Cristo irá nascer. O Messias viria a esse mundo de infâmia e de dor. Sim, Jesus viria ao mundo mesmo assim e começaria a trazer alívio, ânimo, fé, esperança a Israel e aos gentios.
a pequena e humilde vila de Belém Efrata, a pouca distância da grande Jerusalém, foi escolhida para ser o local do nascimento mais importante de toda a história. Lá, onde os animais comiam palha, nasceria o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Certamente ele não está falando de simplesmente um líder humano, mas sim de um líder divino. Ele se levantará com firmeza e com bom e meigo justo pastor apacentará as suas ovelhas. As ovelhas a qual seguirão, como diz aqui no final do capítulo 2, verso 13, subirá deles, romperá, subsairão por ela e o rei irá adiante, o Senhor à testa deles. Ele se levantará com firmeza e com bom e meigo justo pastor apacentará suas ovelhas. Sua grandeza aumentará até alcançar os confins da terra. Miqueias 5:4. Observamos então que Miqueias é privilegiado com a sublime profecia sobre a primeira vinda do Messias à terra, bem como o seu ministério e o resumo de suas palavras a respeito de Cristo. Este será a nossa paz. Verso 5, o príncipe da paz, não é? Nos dias de Miqueias ardia o ódio, a ira nos corações de muitos. O relaxamento moral e espiritual poluía as multidões. Guerras, invasões, conquistas violentas atormentavam as nações. Portanto, exclamou animadamente, dizendo: este será a nossa paz. Sim, ele já sabia que Cristo é a única esperança do mundo. A derrota da Síria. Miqueias 5, versos 5b e 6, o assunto do Messias como pacificador continua nos versos seguintes. O Senhor livraria Judá, não Israel, reino do norte da Síria, de acordo com 2 Reis 19. O grande exército estrangeiro tentaria no ano 701 conquistar o reino do sul. Também, mas Deus não permitiria que ele caísse em suas mãos. Observe que o Messias ainda não tinha vindo, mas sua influência já estava se manifestando. Esse prelúdio, no entanto, tem um significado duplo, pois uma outra Síria virá nos últimos tempos contra Israel, mas também será derrotada, e o próprio Messias, dessa vez, será o libertador do seu povo. A referência a 7 pastores e 8 príncipes fala dos líderes religiosos e governamentais que o Senhor usará nesses dias para efetuar sua vitória. Os números aqui são simbólicos. O restante de Jacó, Miqueias 5, 7 e 9, note aqui a dupla missão do remanescente Jacó, o verdadeiro Israel. Em primeiro lugar, será um refrigério para outras nações, como orvalho e chuva. Tendo recebido as águas refrescantes do Senhor, absorverão parte para si e também serão canais e bênção para outros. A segunda missão do povo restaurado será de caráter punitivo. Na força do Senhor dos Exércitos, sairá como um leão entre ovelhas, para derrubar e conquistar. Não haverá nação que possa resistir a Israel, ou que possa enfrentar ou se defender, conforme o verso 8. Será uma nação, de fato, poderosa. Seus inimigos serão dominados, e não vai ter quem os livre, pois não tem Deus. Há certos comentaristas que afirmam que o leão, nesse verso, é Judas Macabeus. Pode ser mais e mais provável interpretação é que o leão é o próprio Israel restaurado, que por sua vez submete voluntariamente ao leão de Judá. Ainda que parte dessa profecia tenha se cumprido nos dias dos Macabeus, como alguns preferem, o seu pleno cumprimento terá lugar nos dias do segundo advento do Messias, o leão da tribo de Judá.
O Senhor também eliminará a idolatria. Miqueias, capítulo 5, versos 10 a 15. O verbo principal dessa passagem é eliminar, naquele dia, ou quando o reino messiânico for estabelecido, haverá uma grande limpeza na face da terra. Os instrumentos e animais de guerra serão destruídos. Miqueias 5:10. Haverá paz. As cidades pomposas e as fortalezas serão derrubadas, mas não serão mais necessárias. Com o Senhor presente no meio do seu povo, armas, cidades e fortalezas humanas se tornarão superfluos e totalmente inúteis. Mas o principal aniquilamento será contra a idolatria, contra a feitiçaria, das cidades que eram consideradas centros de idolatria. O Messias, de forma nenhuma, tolerará culto a outros deuses. Ele é o Senhor, Deus zeloso, e nenhum outro Deus compartilhará do seu trono. A ideia primordial dos verbos desses versos é que essas coisas serão arrancadas pela raiz e esses inimigos de Deus serão aniquilados. O profeta está salientando a derrota final de tudo que se opõe a Deus, naquilo que não é parte do seu reino. Vemos no último verso as consequências que cairão sobre aqueles que não obedecem ao Senhor. A vingança do alto será desejada sobre eles, então serão exterminados. Enfim, é um retrato da purificação de Israel, da destruição dos seus adversários. Assim, não haverá mais ninguém ou nada que ousará desafiar o Messias, nem algo que possa desviar o seu povo de pensar e louvar o seu glorioso Rei. Vamos então ao capítulo 5 de Miqueias. Agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões. Põe-te a cerca contra nós. Ferirão com vara no queixo ao juiz Israel? É uma pergunta, não é? Ferirão com vara no queixo Israel? Agora ele profetiza da onde vai sair o Messias. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Notou? Essa profecia de Miqueias 5:2, ela é registrada em Mateus capítulo 2, versos 5 e 6, quando perguntaram onde haveria de nascer o Messias, e disseram, o rei de Israel, de tu, Belém Efrata, posto que entre as pequenas milhares de Judá, de ti sairá o Senhor em Israel, cujas origens, olha essa pessoa que vai nascer não é simplesmente humano, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso aponta para a divindade. Ele ia nascer como homem, mas ele é divino desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Verso 3. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto tiver dado a luz. Os entregará. Jesus foi entregue até o tempo para que de parto dado a luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E ele permanecerá. O Messias vem, permanece e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. É interessante, quando Jesus falava que ele seria entregue, os discípulos perguntaram, mas nós ouvimos dizer que o Messias vem e permanece. Eles não entendiam por que ele iria ser entregue, iria se ausentar por um tempo e voltaria, não é? Ele permanecerá, porque baseava talvez em Miqueias 5:4, apacentará o
povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor. Ele continua apacentando o povo de uma outra dimensão, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Lembra que Jesus disse, ide, pregai o evangelho, não é? E Jesus também disse que eles receberiam a virtude, e eles seriam testemunha até os confins da terra. Este, verso 5 de Miqueias, e esse será a nossa paz, será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios. Talvez ele está se referindo ao cerco que ia acontecer na época do rei Ezequias. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Novamente, muitos interpretam 7 pastores como simbólico, 7 é o número completo, e o 8º é o número de um novo início. 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria a espada. Na verdade, Deus mandou um anjo que livrou Jerusalém. Eles consumirão a terra da Síria a espada e a terra de Nimrod. Note que Nimrod, Gênesis capítulo de número 10 e 11, Nimrod foi o responsável também por fundar Babel, o princípio seu reino, não é, a Síria. Eles consumirão a terra de Assíria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria, quando vier a nossa terra e quando calcar os nossos termos. Deus ia livrar o seu povo, 7 pastores, 8 príncipes dentre os homens. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor. Assim como orvalho se espalha pela terra, o resto de Jacó, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens, né? Espalhado por toda a terra. E o resto de Jacó estará entre as nações, um aqui, outro ali, o povo disperso, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque. Um leão que reina entre os animais do bosque, o resto de Jacó, espalhado pelas nações. Como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Né? Aqui talvez está dizendo do reino do Messias, que vai despedaçar as nações, sem que ninguém possa livrar da sua mão. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Os inimigos do povo de Deus finalmente serão exterminados. Verso 10, e sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros, não é mais preciso essa guerra, né, os instrumentos de guerra, e destruirei as cidades da tua terra e derribarei todas as tuas fortalezas. Não será mais necessário fortaleza, porque o refúgio do povo será o Senhor. Olha só o que mais ele vai tirar. Verso 12. E tirarei as feiticeiras da tua mão. Feiticeira era algo que Deus não queria no meio do seu povo. E não terás agoureiros, aqueles que ficam adivinhando, lançando agouro no povo, lançando maldições ou palavras agourentas de feitiço. E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura. Toda idolatria será exterminada na época do Messias. As tuas estátuas, tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Não mais idolatria, adorarão somente o Senhor. E arrancarei os teus bosques, os lugares onde eles sacrificavam, no meio de ti, e destruirei as tuas cidades, cidades idólatras. E com a ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Ele vem julgar todos os povos e nações,
julgará com equidade, reinará eternamente. Com isso, concluímos o capítulo 5. 4 e 5 aponta para o reino messiânico, o extermínio da idolatria, da feitiçaria, do agouro, um reino de paz, extermínio dos instrumentos de guerra. O Senhor reinará eternamente. Amém? Espero que você tenha gostado de Miqueias 4 e 5. Aponta para o período do milênio, aponta para a época áurea messiânica, onde Cristo estará reinando sobre a terra, exterminando toda a idolatria e agouro. Se gostou, coloque aí o sinal do joinha. Só nos resta 2 capítulos para concluir Miqueias 6 e 7, e nós vamos voltar para comentar esses capítulos. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus, seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.